falar um pouquinho agora sobre critérios para que você possa adotar uma boa escola para o seu filho. Como buscar uma escola para o seu filho? Ao fazer uma visita na escola, geralmente a gente tem recomendações, porque o filho de uma amiga tá estudando, o filho de uma prima, de um parente, né? E aí você procura saber com essas pessoas como que é o ambiente escolar, como que funciona, né, dentro da escola, como que as crianças são tratadas, como que é o horário do lanche, como que é o horário da terapia, né, psicológica, porque tem alguns berçários, algumas escolas infantis que tem esse departamento, né, que é onde o terapeuta, a psicóloga, faz ali um tour ali junto com as crianças para saber como que está a estimativa de alegria, de contentação do aluno ali naquela escola, né? Então, é muito importante você ver. Então, tem alguns critérios para que você possa entender. Como, por exemplo, você tem afinidade com a proposta da escola? Quando você vai visitar a escola, você concorda com os parâmetros e com os padrões que a escola te oferece? É muito bom você pedir para a escola mandar uma ata para você dos parâmetros, das possibilidades, das coordenações da escola, para que você possa entender e que você possa estudar se aquilo vai ser viável para você e para o seu filho. Primeiro para o seu filho e depois para você, para ver como é que você vai trabalhar essa logística. O clima da escola favorece, né, a educação do seu filho? Quando eu falo em clima, eu falo em dois sentidos. O clima que nós temos, né, do conforto ambiental, né, se tem ventilador nas salas, tem algumas que não tem ar-condicionado devido a restrição de economia de energia, mas tem o conforto de um ventilador, aonde que eles lancham, se é confortável ali o ambiente de lanche, né? Se eles não têm algum lugar para poder fazer esse lanche. Dentro dos banheiros, o banheiro é limpo, higienizado todos os dias, como que é essa logística? E eu falo também no clima pessoal, como que é o clima dentro da escola? Por relações, professor, aluno, aluno, professor, aluno, coordenação, coordenação, aluno, aluno, secretaria, secretaria, aluno, aluno, direção, direção, aluno. Porque esses são os fatores mais importantes, porque significa que a escola tem que buscar um conforto ali para o seu filho, para que seu filho fique satisfeito, e não só os pais, o filho é que vai estudar. A criança, o adolescente é que vai estudar. Então, a primeira nota que vem é a da criança. E aí, quando você pergunta como é que foi o primeiro dia de aula, e eles vão falar bem ansiosos, foi assim, 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 assado. Então, não basta ser somente o primeiro dia de aula agradável, que é um ápice de uma ansiedade misturada com conforto. Mas ao longo do ano, como que isso acontece, né? Então, quando você vai procurar informações sobre a escola, procure saber se tiver alguma mãe na porta deixando o filho, procure conversar com alguma mãe, com alguém. As melhores opções que você tem para você poder conversar é com a família que deixa o filho na escola. Poder ter referências, né? A escola investe na relação com a família. Por exemplo, se o aluno não está indo de acordo com as conformidades da escola, como que a escola lida com a família? Ela entra em contato, ela só manda advertência e aguarda o posicionamento dos pais. Se não tem resposta, fica por isso mesmo. Se falta aula, porque eles têm o controle de presença de aula. Se falta aula, eles não avisam a família, eles não procuram saber por que fulano não foi na escola. Então, tudo isso são detalhezinhos extremamente importantes. Como que a escola vai cuidar do seu filho, né? E o esforço físico, ele tem que ser adequado. O que é esse espaço físico? O espaço físico, o tamanho da sala de aula comporta a quantidade de alunos? A lanchonete, o espaço para eles lancharem, comporta a quantidade de pessoas acomodadas, né? Ou todo mundo tem que comer em pé? Todo mundo tem que lanchar em pé porque não tem lugar para sentar. A sala é para 30 alunos, mas ela é extremamente apertada, não tem espaço para você fazer uma roda, para você fazer um dinamismo, para você. Então, assim, como que é o espaço físico? Como que a gente vai olhar a adequação do espaço físico? A sala de aula, ela comporta muito bem a quantidade de alunos que está ali? Porque de repente é uma sala muito pequena e que eles lotam a sala para não dividir em duas, ou porque realmente não tem espaço físico. E aí acaba sendo desproveitoso, né? E até desrespeitador também. Então, tudo isso a família tem que olhar. Como é que é o espaço físico da lanchonete? Como é que é o espaço físico da área de esportes, né? Como que funciona tudo isso? Quando tem as festividades, Dia das Mães, como é que é a acomodação de todo mundo, né? Então, um espaço físico é extremamente importante você se atentar para isso. Recursos e equipamentos da escola, se eles são suficientes, ar-condicionado,
as catracas para poder entrar, elas atendem a quantidade de alunos que trabalham que estudam naquela escola. Quando é uma escola que a gente fala de ensino médio, que hoje a maioria tem, você entra por um cartãozinho ou por uma digital, das 7 horas da manhã é o horário que todo mundo, a maioria das pessoas estão chegando, né? Pra aula que começa às 7h10, 7h15, muitas 7h30, mas se você tem uma escola com 3.000 alunos e tem apenas 3 catracas, vamos colocar ali 1.000 por catraca, é algo que é um dos equipamentos que precisa ser avaliado para não acontecer atraso ou ver a tolerância da escola, né? Os recursos. A lanchonete, ela disponibiliza o lanche ou você tem que comprar? A internet, o laboratório de informática, você tem que levar o seu computador ou a escola tem laboratório para isso? Os laboratórios são extremamente importantes, laboratório para ciências, física, química. Então é muito importante você ver todos esses recursos, se a escola tem ou não, porque isso é para a melhoria do aprendizado do seu filho, para a melhoria do aprendizado do aluno. Então, para você que é professor também, que está procurando por uma escola para trabalhar, analise esses dados, porque essas informações que elas são de extrema importância. Não basta você ter somente um emprego. É muito importante você escolher aonde você quer trabalhar da melhor forma possível, porque assim você vai conseguir fazer a entrega do seu trabalho da melhor forma possível. Os educadores, eles são bem preparados? Quem são os educadores? São os professores. Quem são os professores? Há quanto tempo na escola? Tem algum professor que é estagiário, que está fazendo ali uma monitoria junto com o professor? Como que é o quadro de professores dessa escola? Então, é um outro assunto extremamente importante, porque tem professor que eles têm. Tem professor que tem critérios, né, do jeito que então ele só consegue educar e ensinar daquela forma. Então é preciso entender também como que é a modalidade da escola, como que é o modelo de ensino da escola, como que é o sistema de aprendizado da escola. Um sistema muito comum, muito conhecido que nós temos aqui no Brasil é o sistema salesiano. O sistema salesiano ele tem uma metodologia. E essa metodologia, muitas pessoas que já conhecem, que conhecem pessoas que têm seus filhos nas escolas, já escolhem colocar. Não, eu não estou fazendo propaganda do sistema, né? É porque é um sistema conhecido, né? E assim como a gente tem o sistema também, o sistema católico, o sistema católico ortodoxo, então, que são escolas católicas, faculdades católicas, instituições católicas. Essas instituições que tem um método ortodoxo, ela tem também uma categoria diferente do sistema salesiano. Então é muito importante você procurar saber qual que é o sistema mais adequado para o seu filho, de forma que você consiga acompanhar e conciliar o seu conhecimento, e o que você não souber, você procurar ajuda, procurar a escola. Então, quando eu falo se a escola investe na relação com a família, esse é o momento exato de você procurar a escola para poder entender de que forma que você, como pai, como mãe, como família, pode apoiar seu filho em casa, né? A escola está atenta à saúde e à segurança do seu filho? Quando você vai levar seus filhos, você vê seguranças, você vê câmeras de segurança pela escola. Não basta ter somente as câmeras de segurança. As escolas hoje elas estão até vulneráveis, né, a vários acontecimentos que a gente vê na televisão todos os dias, tá na internet também para todo mundo ver, escolas sendo saqueadas. Tem segurança enquanto os alunos estão na escola, né? Então, que é muito importante ver a questão da segurança e a questão da saúde. Eu acho, né, que sempre que seria o adequado cada escola ter um ambulatório. Deveria ter um ambulatório. Nem todas as escolas têm esse critério, mas nós já temos algumas no Brasil, algumas redes no Brasil, que têm ambulatórios e algumas têm até uma ambulância, que se precisar, mesmo que a ambulância não fique sem ser utilizada ali durante um mês, mas se precisar, tem ali à disposição do aluno ou do funcionário da escola também. A educação da escola, quando você vai ver quais são, como que são os educadores, procurar saber se o meio educacional está alinhado com os padrões de hoje. Como que é o pensamento desse professor? Se você sabe que seu filho tem dificuldade em matemática, peça para conversar com o professor de matemática e para que ele possa te explicar a metodologia, e não somente a escola. Peça isso, a escola oferece. Né? Se a escola não oferecer, é porque tem algo que não está muito bem controlado, mas a escola quer o seu aluno, o seu filho como aluno. Então, eles vão fazer de tudo para atender às suas necessidades. Eles não vão colocar ali todos os professores à disposição, a menos que eles façam uma reunião e marquem uma data com todos os pais. Aí, ok, beleza, seria perfeito, seria maravilhoso. Mas se você sabe que seu filho tem dificuldade com uma determinada matéria, com português, procure falar com esse professor sobre as dificuldades do seu filho. Desculpa.
e procure saber qual é a metodologia que ele aplica, né, para poder entender, para poder saber se é possível sanar as dificuldades, inclusive para que ele possa te aconselhar como você pode fazer perante as aulas que ele vai ministrar, né, caso ele seja matriculado na escola, né. O local da escola, ele é acessível para vocês, para você como família? É fácil de estacionar, é fácil para deixar a criança, não é perigoso para poder deixar na porta e entrar dentro da escola? Tem um lugar de acesso interno com carro para que você possa deixar seu filho, né? Então, o local é muito importante também. Então, todos esses critérios são importantes. Qual que é a nota da escola? Qual que é a nota da escola perante o MEC? Qual que é a nota da escola perante os analisadores, né, da instituição educacional? É muito importante buscar também sobre a questão da nota do MEC. Então, se for uma escola que tiver uma nota 2, 3, é um caso a se pensar se você deve ou não colocar. Mas preciso frisar aqui que uma escola que pode ter uma nota 2, 3, precisa investigar por que a nota dela está baixa. Por que está abaixo das escolas que são média 4, média 5, que são as notas máximas? De repente é uma escola nova, está começando agora, abriu, né, recentemente, então não deu tempo ainda de atingir a maioria, né, a maior nota. Então é preciso investigar. Então não descarte essas escolas, procure saber o porquê que essas notas são baixas, né? Como que é o pensamento social em relação aos alunos? Lá tem acesso a portadores de necessidades especiais? Os alunos são matriculados por cota, como negros, né, por exemplo. Se for por cota, é algo que já é para você pensar se é uma escola adequada para o seu filho. Porque nós temos vestibulares e concursos que têm essas cotas, mas nas escolas eu acredito que não esteja acontecendo isso. Já aconteceu, já aconteceu. Mas hoje em dia eu acho que não tem mais. Então, como que eles trabalham com pessoas que têm uma orientação sexual diferente do padrão? Quando eu digo padrão, é o masculino, o feminino, o homem, né, o menino que é menino, a menina que é menina, mas se é uma orientação sexual que é oposta, como que eles se posicionam em relação a isso? Isso é fundamental para saber se existe algum tipo de preconceito, algum tipo de favoritismo, algum tipo de regalia em relação a essa questão social. Então, para mim, esses são os critérios mais importantes a serem elaborados. E vamos falar um pouco, nos próximos vídeos, sobre cada tema, né, sobre afinidade, sobre investimento da escola em relação à família, como que a família investe financeiramente também em relação aos filhos na escola, porque quando começa o ano é muito pesado, é matrícula, é material escolar, condução. Então, tudo isso que nós vamos falar aos poucos. Mas aqui ficam os critérios para que você possa escolher uma boa escola, aproveitando que estamos no final do ano de 2022 e que muitos pais estarão procurando escolas para os seus filhos, caso não mantenham nas mesmas, ok? Até o próximo vídeo.